Conhecimento é poder. A maioria das pessoas tem medo daquilo que elas desconhecem, principalmente se tivesse relação com a saúde. E quando você não sabe, quando você não conhece, quando você sente tristeza, aperto no peito, ansiedade ou uma dor que vem do nada e você não entende por quê, você estressa e piora ainda mais o seu corpo. E só para você ter uma ideia de como o corpo é sensível e sofre com os pequenos estresses, tem um estudo clássico feito em 98 que testou um grupo de alunos saudáveis que fizeram uma ferida na boca só para testar a cicatrização em 2 casos diferentes. No primeiro caso, a ferida foi feita durante as férias, as pessoas estavam tranquilas. E no segundo caso, a ferida foi feita dias antes após uma prova na escola. E o resultado foi que os ferimentos feitos antes da prova demoravam 4 vezes mais para cicatrizar. E aí os pesquisadores concluíram que mesmo uma coisa passageira, uma coisa pequena como um estresse de uma prova, por exemplo, pode ter consequências significativas sobre sua saúde. E nesse caso, a cicatrização foi 4 vezes mais lenta pelo estresse do medo de enfrentamento, o medo do desconhecido de fazer uma prova. Então imagine o que o medo pode fazer em seu corpo quando você está sentindo esse estresse do medo. O medo ele inibe o seu poder de autocura. Então antes de tudo, deve-se tratar o medo. E por isso que ao cuidar da saúde geral, a gente deve integrar a mente, o corpo e as emoções sempre. E não tem tratamento completo quando a gente separa esses 3 aspectos do ser humano. Um outro fator que inibe o seu poder de cura, além do medo, são tratamentos que não trabalham ao seu favor, que não trabalham a favor da autocura, mas sim só intoxicam o seu corpo e prejudicam ainda mais a sua saúde. E para você estar no seu caminho certo, tudo aquilo que está ao seu favor da sua autocura, que potencializa o seu poder de autocura que já existe dentro de você, que é positivo. Mas infelizmente, a maioria dos tratamentos, por exemplo, com remédios, são inibidores desse poder. Eles substituem o trabalho que o seu corpo tem como papel, e os remédios artificiais agem por eles. Então, quando tem um agente externo que toma lugar do seu trabalho natural do seu organismo, o corpo entra em desequilíbrio, porque as leis naturais de cura, elas foram modificadas. A gente não está dizendo aqui para você não tomar nenhum medicamento ou não fazer cirurgia, por exemplo. O que eu quero dizer é que é importante você compreender que o seu corpo tem um poder de autocura e que o medo é o seu maior inimigo contra esse poder. O inimigo não é o seu sintoma, a sua doença, mas sim o medo de ficar doente. O medo de ter um sintoma é o próprio medo que gera um estresse, como você viu o caso que eu comentei aqui do estudo. Então o medo paralisa, o medo não faz você racionalizar direito. Além de anular a sua capacidade de autocura e poder infinito que você tem já dentro de você, você está diminuindo e colocando em prova a sua capacidade. E o medo, que é a defesa cerebral, que já é inconsciente, ele sim é o seu maior inimigo e não, por exemplo, sua depressão, sua ansiedade ou a sua doença. Para isso, a gente tem 2 passos para trabalhar o medo, que é praticar o agora. Através da gratidão é o que te traz para o agora. Você já ouviu falar sobre isso, mas quando você tem gratidão, você está disposto a aceitar tudo que está ao seu redor de forma harmoniosa e sincera. E quando você aceita como você aceita todas as situações ao seu redor. E nada é por acaso. Ou seja, é através da gratidão que você consegue se manter no agora, respirando, tendo a presença. E quando você está no presente, não existe o medo, porque o medo é como se fosse um alarme e ele dispara como a antecipação de algum perigo, seja ele real ou imaginário, muitas vezes ele não existe. E o segundo passo é evitar as reclamações com conteúdos de medos e descontroles. E muitas vezes você faz isso sem perceber. Quando você repete, conta histórias que aconteceram com você e geraram medos, você afirma ainda mais esse medo. Não estou dizendo que você, por exemplo, não deve desabafar e relatar os seus medos. Não, isso é importante. Mas quando você repete aquela mesma história, muitas vezes você bate na mesma tecla, como se fosse um disco riscado. E isso não ajuda. Porque quanto mais você bate na mesma tecla,
tecla, mais o disco fica riscado ali o tempo todo, marcado, você vai riscando ainda mais aquele disco, você vai firmando ainda mais aquele pensamento. Então, quando você está com medo, você tem que tomar muito cuidado com as palavras que você usa. Monitore suas palavras, porque ela vai potencializar o seu medo. Então, usar as palavras positivas, ela ajuda a diminuir esse medo que você tem. E isso é crucial para você ter uma saúde física e um bem-estar emocional e natural. Lembre-se sempre, a natureza ela é sábia, então domine o seu medo através do poder da gratidão e o poder da palavra, aquilo que você emana, aquilo que você fala. Esse episódio ele foi feito com grande carinho e com a intenção de ajudar todos que têm medos para confiar no seu poder, no poder que cada um tem dentro de você. E não existe idade para renovar e iniciar novas etapas na vida, como você viu nos outros vídeos, e o tempo é agora. E se você quer ter essa vida saudável, livre de medos, de inseguranças, tristezas, dores, eu tenho um convite muito especial aqui para você. Aqui embaixo da página você pode garantir a sua participação da segunda semana da Saúde Integral. E esse é um evento anual que eu organizo para você e para as outras pessoas para ter um domínio emocional e ativar o seu poder de autocura, para eliminar traumas emocionais, dores físicas, por exemplo, que pode te prejudicar. E a qualidade de vida é o nosso objetivo. E nós vamos construir uma saúde em bases sólidas, em bases seguras, de forma natural e sempre buscando novos conhecimentos. Nessa semana a gente vai falar muito mais sobre práticas eficientes para você que quer dominar suas emoções, tanto para você que quer livrar de dores crônicas e ter uma vida mais saudável, através do poder da autocura que muitos não sabem como utilizar ao seu favor. Então é isso, eu espero você na Semana da Saúde Integral. Até mais, um grande abraço!